É, Pode usar isso daqui? O meu mestrado é sobre águas. E quando eu voltei para o Brasil, fiz na Holanda, fiz em Delft, começou a crise, né, o colapso. Trocando aqui, essa daqui está funcionando. Eu acabei dando algumas entrevistas para a imprensa, tal, para a mídia. E uma coisa que depois eu comecei a repetir, até com contato com os movimentos sociais, estavam discutindo isso, que a crise, na verdade, era uma grande oportunidade para rever toda a tragédia que tinha sido feita historicamente, talvez desde 1880, 1890, na cidade de São Paulo, em relação aos rios. Acho que, como sempre, essa chance parece estar sendo desperdiçada. Mas nunca antes na cidade tinha tido tanta consciência em relação às águas da cidade, né? Não é brincadeira o que aconteceu ou o que está acontecendo ainda. E eu acho que uma das provocações que eu queria colocar para vocês quatro, que eu acho que são profissionais que estão repensando, de alguma forma, as estratégias, para usar o título do debate, sobre a atuação sobre as cidades. Será que esse momento que a gente está vivendo, que é um momento quase de meltdown assim, da política do país, de todas as instituições, será que não é uma oportunidade para a gente também repensar todas as formas de atuação sobre a cidade? E eu acho que é muito bacana essa forma que ficou organizada essa mesa, porque eu consigo ver que cada um em sua área são pessoas que estão questionando esses mecanismos de produção da cidade e de projetar a cidade, quase. Eu sei que esse termo para você pode ser estranho, mas projetar também tem uma dimensão de colocar para frente, a partir do presente, jogar para frente. Então, eu acho que uma das questões aí que eu coloco é a gente talvez tentar pensar essa questão. Eu sei que pode parecer um pouco utópico, mas eu acho que, no fundo, é o que todos estão fazendo. Queria saber se vocês querem comentar isso, mais que colocar uma pergunta, mas como que a gente pode, de fato, usar esse momento de crise total e política, e eu acho que o próprio 2013, essa questão da crise urbana se tornou muito latente. Como pode usar isso para a gente juntar algumas ideias e repensar a nossa atuação? Muito genérica essa pergunta. A vantagem de uma pergunta genérica é que a resposta também pode ser. Mas, enquanto você falava da água, e eu lembrava do tema da nossa conversa, o estratégico, e depois da dificuldade que o país enfrenta nesse momento, que não é só, sobretudo política, mas é econômica também, me ocorreu lembrar que talvez se tem um país onde a gente tem que ser estratégico, esse país é o Brasil, porque os nossos problemas são proporcionalmente muito mais graves do que os problemas, em geral, enfrentados pelo resto do mundo. Você falou das águas, por exemplo, né? Nós temos, em São Paulo, um estresse hídrico estrutural, não é conjuntural. A gente está no Alto Tietê, o Nelson já conhece essa história, uma bacia de 6 mil quilômetros para 20 milhões de pessoas, tudo bem que com muita chuva. Paris, por exemplo, tem uma bacia de 60 mil quilômetros atrás ali, abastecendo o Sena, por uma população que mora colada na água mesmo, de 2 milhões de pessoas. Se a gente fizer 10 vezes 10, é 100 vezes mais grave a quantidade de gente, que é também de poluentes, por unidade d'água, em São Paulo, do que em Paris. Então, se em Paris as pessoas são mais civilizadas, em São Paulo a gente vai ter que ser mais civilizado ainda. E isso, na verdade, é só para mostrar que eu acho que, até com as águas, até a natureza, que a gente considera muito generosa aqui no Brasil, mesmo em São Paulo,
acaba não sendo tão generosa. Obviamente, o erro não é natural, é de se colocar tanta gente num lugar com pouca água, ou muita água, mas proporcionalmente agora pouca água. E para enfrentar isso, nós vamos ter que fazer cada ação, cada unidade, seja lá do que for, dinheiro, hora de trabalho, etc., valer muito mais. Nós temos que ser estratégicos. E por isso que eu acho que talvez nesse momento, em qualquer momento, mas mais do que nunca, a gente devesse escolher aquilo que é realmente essencial nesse país e procurar se transformar essas pautas em pautas mais gerais e tentar construir um mínimo de pacto ou consenso, porque eu acho que não é um planejamento técnico, não é um planejamento detalhado, não é um trabalho difuso, pouco a pouco, de cada um de nós, que pode enfrentar essa dimensão de problemas. Reafirmando um pouco o que eu já disse na minha breve explanação. Aproveitando o gancho da fala do Milton, acho que, em grande medida, nesses momentos de crise econômica e crise política, que se reflete tanto no cenário nacional quanto no cenário municipal, eu acho que fica mais evidente as alternativas de projeto de desenvolvimento econômico, urbano, ambiental, social, né? Isso fica colocado. Então, eu entendo que a gente tem que buscar mecanismos para tentar traduzir essas alternativas, né? Eu tenho estudado bastante com um amigo até que é músico, bem engraçado, mas um cara que talvez tenha acompanhado mais o debate com Amir Kahir, com o Bresser Pereira, tem discutido a questão, né, dos juros no Brasil, a questão da política monetária, e assim é um debate para mim assim interessantíssimo. A gente está vendo uma crise econômica grave e poucas pessoas assim do meu ciclo falando, né, têm clareza do ajuste fiscal que está sendo proposto hoje no Brasil, né? Esse é um projeto político claro de continuar naquela lógica da segregação socioespacial, cortar recursos da saúde, da educação e tudo mais. Eu tenho um tempo muito consumido por conta, enfim, de entregar no projeto, né, das questões da secretaria, da prefeitura, mas tenho me organizado também, que eu acho que é aí o que eu estou querendo chegar, que essa turma se organizou, criou um grupo com os autônomos de São Paulo, chama Democracia na Real. Ontem fizeram um ato que não tinha tanta gente, mas acho que é um ato simbólico, precedido de uma série de aulas públicas com a Laura Carvalho, com a Amir Kahir, com nomes importantes que defendem um projeto econômico diferente para o país. Eu acho que tem uma série de grupos sociais que estão se reorganizando em função dessa crise do PT, né, dessa crise, sobretudo, dessa aliança entre os movimentos sociais e a elite política do partido, né, que acho que colapsou, né, acho que isso é latente, mas eu acho que a sociedade responde, né, com a criação de novos movimentos, Vem para a Rua, Revoltados Online, MPE. Então, acho que está num processo de ebulição. Então, se fosse traduzir, eu acho que a gente tem uma questão de uma disputa de projeto, acho que a gente tem que deixar mais claro quais são esses projetos, os impactos deles, né? E no âmbito nacional, municipal, já terminando aqui a fala, eu acho que é um momento que a gente vai ter 7 semanas aí, depois mais algumas semanas, para debater essas questões. Eu acho que tem que ficar claro, né? A gente é a favor ou contra o braços abertos na Cracolândia, né? A gente é a favor ou contra a redução de velocidade nas vias da cidade. Nova York acabou de reduzir, não para 50 km por hora, mas para 40 por hora. Isso é uma recomendação da Organização das Nações Unidas. Então, assim, tem alguns debates que a gente persiste em fazer, né, que, enfim, de uma visão de mundo que destoa daquilo que, enfim, o grupo talvez que a gente está em contato aqui defende. Então, acho que tem essas duas coisas. Um debate do projeto em abstrato, concordo, sem detalhes, mas nesse sentido, e outro são os grupos sociais que estão se reorganizando em torno desses processos. Os cicloativistas fortaleceram, os coletivos de cultura, né, foram lá pressionar a prefeitura, aprovou agora a lei de fomento à periferia de projetos culturais, já saiu o edital, são 4 milhões. Então, assim, é um processo político que eu acho que está tendo uma reorganização das bases sociais, em função dessa crise, e eu acho que tem uma perspectiva aí da gente entender e cada um atuar na medida do possível.
Gabriel, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que houve uma mudança e as questões relacionadas às questões da água foram recolocadas com muita propriedade no debate público da sociedade brasileira. Agora, eu acho que a nossa tarefa é, antes de mais nada, resgatar a questão do meio ambiente desse discurso do politicamente correto, que, na verdade, oculta as tensões reais, os problemas reais que pautam efetivamente a nossa relação com o meio ambiente, sobretudo com a questão das águas, né? Quer dizer, ter clareza a respeito dos diferentes interesses e das posturas relacionadas à questão da água ajuda a uma tentativa de mudança de paradigma e de a gente ter um outro comportamento, como sociedade, um outro comportamento com relação a essas questões, né? A gente não pode esquecer que a cultura da urbanização brasileira é baseada numa abordagem da questão hídrica como escoamento, ou seja, entender o rio como um cano que tem que fazer com que a água passe o mais rápido possível, né? E uma aceleração essa que só tem resultado em aumento de enchentes. Basicamente, esse é o resultado prático disso. Nós destruímos um rio de meandro, que é o Tietê, o único, canalizando a parte relacionada ao centro de São Paulo, né? Foi canalizado e destruiu o comportamento do rio, na verdade. E ele reage extravasando de outras maneiras. Aquele trecho que eu mostrei aqui é o último pedaço com resquícios de meandro do rio antes dele entrar efetivamente na cidade, né? O mau entendimento do comportamento do rio e de como que ele se organiza tem resultado em catástrofes ambientais crescentes, né? Essa que é a verdade, porque é uma atitude de tentar dominar o rio e não de criar mecanismos outros de convivência com o rio. Como é que a gente pode melhor conviver com o rio? Isso. Então, do ponto de vista da administração do manejo de águas, não poderia ser pior a nossa cultura. Então, isso por um lado. E, por outro lado, a população como um todo tem uma atitude predatória com relação ao rio. Todo mundo, né? E que, inclusive, as populações mais carentes que ocupam áreas de várzea, que, na verdade, assoreiam o rio, jogando todo quanto é tipo de detrito dentro do rio para construir em cima. E tendo uma relação, na verdade, de amor e ódio com o rio, né? O rio é aquilo que é o fio condutor da vida de todo mundo, que pauta a vida de todo mundo, mas é aquilo que leva a tudo, né? Então, esse jogo é um jogo complexo e que, portanto, faz com que essas populações sejam muito reativas a qualquer discussão ambiental, o que é um terrível paradoxo com quem lida com essas questões. Então, a escala das mudanças que têm que ser promovidas, elas são profundas, né? Eu acho que essa que é a discussão que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer. A minha resposta vai ser genérica também, né? Como educadora dos movimentos sociais, acho que tem poucas coisas tão estratégicas como a questão da educação, né? A educação e o encontro, as possibilidades de diálogo. Como é que, né, com toda a situação aí que você trouxe da água e da Mata Atlântica não é diferente, como é que esses temas, né, resistiram a entrar no currículo escolar? Quando nós começamos a falar de Parelheiros, as pessoas ouviam falar de Parelheiros como um lugar que é perigoso, que não tem nada, e é só a região de manancial da nossa cidade. Quando a região virou polo de ecoturismo, eu estava estudando turismo na época, e o trabalho que eu desenvolvi foi em cima de como olhar para aquela região, o turismo de base comunitária, para não correr o risco de ter, mais uma vez, um turismo predatório no nosso país, das pessoas chegarem lá e sair destruindo o resto que sobrou na região.
E os moradores diziam assim, imagina, fazer daqui uma região de turismo, aqui não tem nada. E aí a gente percebeu a falha que é a educação, morar num lugar lindo, como é aquela região, e achar que é uma região sem nada. Então, toda essa possibilidade, né, de que os moradores consigam conhecer o seu território, reconhecê-lo, gostar do lugar que você habita e conseguir pensar que processo de desenvolvimento pode ter lá, então é a questão da educação e do diálogo. A gente precisa se encontrar, né? A gente precisa circular, ir para esses espaços, né? Quem mora nas áreas periféricas vir para o centro e quem está aqui pensando ir também para lá para ajudar a envolver todo mundo, para a gente não ser só objeto das mudanças que vão acontecendo na cidade. A gente poder estar discutindo junto também. Uma das coisas que eu queria retomar, acho que essa ideia que o Milton falou sobre a construção de consensos, uma das coisas até que eu ia comentar na hora que você estava falando é que, apesar de ter sido construído um consenso sobre a construção de metrô em São Paulo, isso eu acho que eu concordo, nunca foi feito tão pouco metrô quanto nos últimos 20 anos, né? Se você olhar estatisticamente, por incrível que pareça. Então, até retomando essa questão da eficácia, né? Por um lado, o consenso dos especialistas, até usando um termo meio tecnocrático, assim, surgiu o efeito no poder público, que pode parecer assim, duplamente desanimador até. Mas eu acho que tem uma outra coisa, não tem o consenso, ele vira algumas vezes um contrassenso mesmo dentro de uma discussão mais epistemológica, acadêmica, teórica, ou da relação da teoria com a realidade, com o que existe. Acho que olhar as cartas aqui é um pouco dar essa sensação, né? Os próprios arquitetos, eles não têm grande clareza de como que pode ser feita a atuação sobre a cidade. Isso eu acho uma coisa, por um lado, preocupante, até eu poderia dizer. Eu anotei até, eu fui fazendo uma lista em relação ao que vocês estavam falando sobre esses contrassensos ou questões. Por exemplo, nunca é claro o que é o código de obras, o que é o zoneamento, o que é o plano diretor, o que é o plano de governo. São questões que são mecanismos estratégicos, daí voltando para o tema, de que a gente não tem muita clareza de onde vai um, onde começa outro, né? E até que ponto a gente pode pôr mais energia em um do que em outro. Ou mesmo essa questão que você estava falando, da ausência de lugares de encontros para discussões de formação política, essa ideia de usar as bibliotecas, né, como isso, é muito bonita, né? Mas até que como que o projeto, a política pública pode encampar isso para quase que tenha uma conformação política de baixo para cima, né, de formação, em vez de você chegar com ideias que são colocadas de fora, formuladas na universidade ou em outros lugares que não têm relação com aquele lugar. Eu colocaria isso, pode parecer um pouco um pulo grande, mas colocaria isso também como um contrassenso, no final das contas. É uma construção de um consenso que não houve, talvez. Seria, acho que essa que é a grande questão. Eu queria abrir também para perguntas, se vocês quiserem, se alguém quiser comentar alguma coisa, falar. Oi, boa tarde, eu me chamo Almir. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica sobre a questão da expansão do metrô em São Paulo. Que a gente vê, não só em São Paulo, mas acho que em todas as grandes cidades do Brasil, parece que é um problema generalizado de demora, de morosidade nos processos. Como, por exemplo, tivemos em Salvador, que levou 17 anos para abrir a primeira linha, no Rio de Janeiro, a linha 4, que também teve problema. E, em geral, o poder público joga a responsabilidade para questões de burocracia e para a questão de financiamento. E tanto o poder público federal joga que a responsabilidade é dos estados, os estados jogam que o governo federal não liberou a verba. E o Vilaça e alguns outros cientistas políticos, urbanistas que exploram essa área do conhecimento, eles acabam também colocando muito uma questão de conflitos do interesse privado. Não só da questão das construtoras, mas também da especulação imobiliária. O Vilaça até colocou um exemplo muito bom no artigo dele,
que era a questão daquela linha que ligaria Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos, ao centro de São Paulo, que seria uma linha muito interessante, não só para ligar o aeroporto, mas para também dar um potencial de deslocamento melhor para a população local, que seria uma população de mais ou menos 1 milhão de habitantes no entorno dessa linha. Só que o Estado vetou essa linha. Eu queria saber da mesa, assim, qual que é a posição de vocês, a opinião de vocês em relação a isso? Não só sobre a questão assim, dos interesses imobiliários atrapalharem o desenvolvimento das obras e também das grandes construtoras, mas também sobre essa questão, assim, até que ponto é fato que a burocracia e o problema do financiamento atrapalha a expansão dessas obras em São Paulo e no Brasil como um todo. Bom, seu doutorado é sobre isso, né? Também, o mestrado, você quer falar sobre isso? O meu doutorado não é sobre isso, eu não tenho muita informação, o mestrado é sobre Brasil. Meu doutorado é sobre a relação entre a construção da infraestrutura e o projeto da cidade. E eu, obviamente, conheço um pouco da questão do metrô, mas não sou especialista. E antes de comentar um pouco a minha percepção do que está ocorrendo, repercutir um pouco o que você disse, que é interessante, né? Porque, de fato, o metrô é um consenso. Nunca eu vi um movimento social dizendo não queremos metrô. Quer dizer, eu vi um em Higienópolis. Aliás, eu moro ali, mas eu não fui. Mas era uma super minoria e, na verdade, eles não eram contra o metrô, eles eram contra o resto da cidade, né? Porque eles têm medo dessa cidade e esse é um dos grandes problemas da cidade brasileira. Ela é amedrontadora, aos pouquinhos, acho que a gente está conseguindo mudar esse quadro. Cabe um elogio aqui às imagens mostradas pelo Fernando Túlio, daquelas pequenas ações que parecem desimportantes, porque materialmente são mínimas, mas culturalmente são relevantes, né, de ocupação dos espaços da cidade. E, no comecinho dessa gestão Alckmin, eu, ouvindo discussões, fiquei otimista, fiquei entusiasmado, porque havia uma perspectiva para o Alckmin inaugurar, se não me engano, 70 quilômetros de metrô. A rede passaria dos 78, acho que hoje são 78, depende do que se conta, para 140 quilômetros, com a inauguração da linha 17, da linha 15, da linha 5, a linha 6, não sei se inauguraria integralmente, mas são várias linhas que estão aí, estavam em obras e que agora estão paradas. E não foi, portanto, por falta de vontade política, porque se alguma coisa dá voto é dizer que ampliou o metrô, dobrou o metrô em 5 anos. Imagino que seria isso, né, com esforços, na verdade, de muitas gestões anteriores. Então, é um pouco misterioso para mim, acho que são vários fatores que fizeram com que essas obras parassem, aí entrando um pouco na sua pergunta, e acho que o mais importante deles, mas isso é uma avaliação de quem está longe, não sei direito, é falta de dinheiro mesmo. A impressão que eu tenho hoje é que o Estado brasileiro está falido. O Rio de Janeiro não consegue pagar salário, daqui a pouco a USP não vai pagar salário. O Estado de São Paulo também, acho que daqui a pouco não paga salário. Então, não tem como ofertar, sei lá, as garantias, conseguir os financiamentos que permitiriam a construção dessas obras. Naturalmente, isso faz com que a gente comece a, talvez, pensar como, no Brasil, conseguir financiamento para as grandes obras que são necessárias. E não é novidade para ninguém, uma das alternativas são as tais PPPs, né, que usa o balanço privado, né, a capacidade de pagamento do privado para alavancar recursos para obras públicas. Mas aí vem o segundo problema que eu acho que paralisou essas obras, que é a captura por alguns privados, não diria todos, indevida, né, de valores que deveriam, ou de vantagens, não são exatamente valores, quer dizer, a má relação entre público e privado, que é histórica no Brasil e que precisaria também ser, talvez, urgentemente atacado. Acho que é estratégico conseguir um Estado e um privado que consigam melhorar suas relações, né? Quer dizer, está tudo parado também por uma questão que até podemos dizer criminal, né? Com essa confusão toda que é mais do que bem-vinda, quer dizer, não é confusão, esse saneamento que está ocorrendo agora nas relações entre público e privado no Brasil. Nos anos 80 tinha uma máxima dentro do metrô
Paulo falava que o metrô, que a cidade crescia na direção oposta ao metrô. E isso é muito curioso, né? Porque o metrô ele leva a desenvolvimento do preço do solo, né? Ele leva ao aumento do preço do solo na hora que ele chega, e isso faz com que a cidade cresça para o outro lado. E daí, até chegando num outro contrassenso que eu tinha notado, curioso como os planos diretores, ou grande parte, inclusive, do pensamento urbanístico nas universidades, fala que a cidade tem que ter uma densidade máxima, né? O coeficiente construtivo máximo de 2, por exemplo. E, no fundo, isso é um grande contrassenso, né? Porque isso, no final, acaba restringindo a possibilidade de adensamento de algumas regiões. Existem cidades no mundo, e a gente tem pouco conhecimento disso, que tem, ao contrário, índices construtivos mínimos, não máximos. E eu acho que, até voltando até a questão da eficácia e do tiro que sai pela culatra, a reação do planejamento urbano, do conhecimento da cidade, sobre a cidade contra o mercado imobiliário, acabou gerando alguns efeitos colaterais, e essa questão do desadensamento da cidade talvez seja um dos mais sérios. Tem uma carta lá que até recomendo vocês lerem, que fala que a região dos Jardins, na cidade, tem uma densidade de 23 habitantes por hectare. É um valor absolutamente ridículo. Para vocês terem uma noção, Brasília tem 80, né? 60? Mas em torno de 80 habitantes por hectare. Higienópolis tem 250 habitantes por hectare. O município de São Paulo tem 80, muito baixo também. A mancha urbana tem um pouco mais, talvez uns 100 habitantes por hectare. Nova York teria 500, por exemplo, em Manhattan. O Copan tem 5.000, 4.000, porque aqui temos 1 hectare e tem em torno de 3.000, 4.000 pessoas morando aqui. Então, eu acho que a questão do transporte é fundamental, mas ela tem que ser pensada junto com outras questões. A infraestrutura, que seria o transporte, a habitação, que eu colocaria essa questão da densidade como fundamental, e os equipamentos públicos, né, que estão relacionados com o transporte, mas também estão relacionados com a habitação. Acho que aqui até esse prédio é um manifesto sobre isso, que talvez tenha sido dado errado no final por alguns motivos relacionados à história da construção do prédio, tudo, mas é um manifesto sobre essa relação entre os três sistemas. O próprio elevador aqui é um sistema de transporte vertical. Só fazer uma coisa que eu acho que é muito importante para o debate. A gente fez um estudo que correlacionava a questão entre densidade e verticalização, né? E, enfim, depois eu posso passar o link, mas uma coisa não está diretamente relacionada com a outra, é evidente, assim, né? Digo, se a gente pegar por casos concretos. E quando você fala, o São Paulo tem um CA mínimo, tem o CA mínimo, o CA básico, o CA máximo. O mínimo é o que define a questão da função social da propriedade, o básico é que ele dá outorga, e o máximo varia também conforme a região. Perto das estações de trem, metrô e transporte, a ideia é orientar a transformação urbana. O CA máximo é 4, mas tem que ter uma lógica da questão da áreas não computáveis. Então, no limite, a gente chega em 6 ou até 8, dependendo. O zoneamento, na verdade, ficou até 6, né? Uma trava de 50%, um acréscimo de 50%. E um instrumento que foi incorporado em São Paulo, que não tinha antes, que adianta, então, orientar a transformação. A gente tinha um processo de verticalização predatória em São Paulo, né? E isso gerava uma série de conflitos, e a gente, de alguma forma, organizou a geopolítica desse processo de transformação para perto dessas áreas de corredores, metrô, tudo mais. Mas o que adiantava orientar essa transformação para lá? Não precisa de carro, fachada ativa, o que o Milton, coisa do doutorado do Milton, né? Os projetos de infraestrutura como geradores de urbanidade. Como que a gente conseguia fazer com que, então, não fossem apartamentos de 200, 300 metros quadrados? Foi criada uma nova figura, que é a cota parte máxima de terreno por unidade, é um nome horrível, né? Mas que, no limite, ele pega, em função da área do terreno, um número mínimo de unidades, e é com esse daí que a gente fez vários estudos sobre a densidade
né, e estabeleceu esse parâmetro que ainda eu acho, assim, pessoalmente, a gente não conseguiu avançar mais para isso, para outras zonas específicas da cidade, né, enfim, isso ficou retido nessa zona. Infelizmente, a gente não teve capacidade de aprofundar os estudos, que não é um número simples de se chegar. Só um adendo aí. Foi? Foi. Posso fazer uma pergunta antes? Que eu já ia fazer para a Bel, que é o seguinte, a próxima mesa se chama Resistência, vai tratar dessa forma de atuação na cidade, que é resistência, ocupação, outras formas que estão fora da relação institucional, da relação da sociedade com o poder público, no fim como um instrumento de extremar essa relação como forma de conquista. E você falou das bibliotecas, dessas bibliotecas comunitárias que acontecem autonomamente, né? Não estão ligadas ao poder público. E também elas terem se transformado em lugares de discussão política vem um pouco delas não estarem vinculadas a uma estrutura pública. Quer dizer, a força dela, de certa maneira, vem dela não participar de uma estrutura institucional. Com a recepção do projeto, a incorporação e a produção de equipamentos culturais na periferia, como garantir que essa potência transformadora que se desenvolveu nas comunidades permaneça e não seja abarcada na hora que ela é institucionalizada? Na verdade, né, essas iniciativas que vêm das organizações sociais, cada vez mais elas têm promovido esse diálogo com o poder público, né? Os pontos de cultura estão aí para nos dizer o quanto foi importante fazer com que essas bibliotecas, que eram de iniciativas de pequenos grupos, virassem pontos de cultura, e o Fórum dos Pontos de Cultura tem sido importantíssimo para a discussão, que é isso que garante a perenidade, né? Você virar ponto de cultura, depois você vira pontão, ou você vira a biblioteca comunitária. O que a gente está discutindo, inclusive, é que a biblioteca comunitária, que a gente possa discutir biblioteca nessa cidade como biblioteca aberta e de interesse público. Que a biblioteca pública, ela deveria ser uma biblioteca aberta para a sua comunidade. O que acontece é que hoje ela está aí concentrada principalmente nas regiões centrais, e elas ficam vazias, né? Às vezes a gente tem feito esse exercício de ocupar as bibliotecas públicas com os nossos eventos, né? Mas isso é custoso chegar até aqui, porque a gente fala, uma pena você ter bibliotecas maravilhosas, equipadas e sem gente, e nós nos amontoarmos em bares e dentro de cemitério para conseguir ler e fazer encontro com autores. Então, o que a gente tem feito é discutir, se você pega o plano municipal, a gente está discutindo a formação dos mediadores de leitura. Porque a gente falou, não adianta só ter livro, a gente precisa ter leitor, né? Não é que na cadeia produtiva do livro, não é que os editores estão morrendo de felicidade, né? Porque você produzir livro num país que lê tão pouco, e nós temos formado leitores. Nós temos discutido com o poder público, por que não investir na formação de mediadores de leitura que ocupem as bibliotecas públicas do sistema municipal da cidade? Nós sabemos formar leitores, a gente tem feito isso. Então tem esse diálogo, né, assim, que não perderia a nossa identidade, mas que a gente possa estar fazendo isso alcançar escala. A biblioteca dentro da escola, ela teria um papel tão importante, né? Não tem. Hoje tem um monte de biblioteca ainda sem escola, ainda que tem um marco legal que diga que toda escola tem que ter uma biblioteca. Às vezes ela tem, mas não tem ninguém para estar fazendo esse trabalho. Nós que passamos pela universidade, a gente sabe a importância que a biblioteca universitária tem para as nossas pesquisas específicas, para os momentos de... A biblioteca escolar não deveria ter essa mesma função?
né, de estar ali a serviço da formação daqueles educandos e ter esse espaço de ser debate também. Então, o que a gente vê, na minha avaliação, a biblioteca comunitária ela é estratégica para discutir o território, quais são os espaços de leitura e de construção de saber dentro daquele território. E a biblioteca comunitária pode fazer essa convocação, sem perder a sua identidade, mas nessa proximidade com o poder público. Respondi? Você quer fazer uma pergunta? Leonora Amarante, eu faço parte do comitê editorial da Arte Brasileiros, da revista. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, é uma pergunta aberta. O ano passado, o João Vélez esteve em São Paulo e fez uma palestra na OCA. Foi no momento de um ataque, de um desses ataques terroristas. E ele, então, diz que um dos reflexos, né, que ele considera muito importante se pensar é como, por exemplo, ele, um arquiteto que militou em 68, ele falou, agora eu faço parte do outro lado do balcão, porém, também me sinto culpado pela forma como o governo francês tem lidado com a questão ambiental e com a questão habitacional, dizendo que, então, os árabes que habitam os banlieues, a periferia de Paris, eles não são contemplados dentro desses planos com uma habitação, com uma moradia digna, né? E que sempre tem esse contraponto com uma outra política para o francês. Então, ele acha que esses movimentos terroristas também pode ter um foco nessa questão. Eu gostaria de saber de vocês, primeiro, se isso vocês concordariam, e se no Brasil também a gente pode fazer essa leitura em relação a todo esse sistema brasileiro, de tantas comunidades e de tudo que nós estamos discutindo aqui esses dias. Assim, muito rapidamente, quem esteve aqui também foi o Davi Manjon, que é uma pessoa que pensa o Grand Paris e tem uma análise muito crítica a respeito dos projetos de urbanização e habitação em Paris. E ele concordaria com o que você está falando. Agora, eu acho que tem uma diferença muito grande com relação ao caso francês e o caso brasileiro, né? A banlieue francesa, os grandes projetos de habitação na França, foram projetos organizados pelo Estado e que intencionalmente localizaram essa população distante do centro da cidade. Foi um projeto foi construído. E eles se arrependem hoje profundamente porque isso gerou uma discriminação social espacial enorme, e eles estão pagando um preço muito grande pela violência. Lembrem não só do terrorismo, as revoltas na banlieue francesa são extremamente fortes. O Brasil não teve uma política sistemática de exclusão social espacial. Ela foi acontecendo pela falta de recursos das pessoas. E, não esquecendo que o grande problema da habitação, eu acho, não sou especialista nisso, mas eu acho, o grande problema da habitação é um problema fundiário. É um problema da terra, não é um problema de construir a casa. É um problema de não ter onde, em lugares que tenham infraestrutura adequada. Essa que é a grande questão, né? São Paulo é uma cidade que exclui espacialmente pela dinâmica social e econômica, e não por uma política sistemática do governo. Fora a cidade de Tiradentes, que fizeram, na época que foi feita, era um lugar remoto. Acho que isso está funcionando. Isso funciona. Vou falar um pouquinho mais do Brasil, e até eu fiz um elogio a uma medida recente da política habitacional parisiense, que eu acho que acontece também em Marseille, começou em Marseille, na verdade, acontece em várias cidades já do mundo, às vezes em algumas zonas, às vezes na cidade inteira, que é essa obrigatoriedade da produção de mercado prover unidades
subsidiadas para quem não tem condição de adquirir uma habitação no mercado, que eu acho que é a melhor política e talvez a única possível, principalmente num país como o Brasil. Uma coisa que me surpreendeu recentemente é que a dificuldade francesa, em termos de habitação, é parecida com a brasileira, em termos numéricos, né? Ali eles precisam, hoje em São Paulo, se eu não me engano, mais ou menos, sem contar o déficit já existente, se contar o déficit existente, acho que chega a mais ou menos 50%, mas no plano municipal de habitação, não o atual, de 2009, previa em 15 anos que 30% da produção habitacional deveria ser para gente que não consegue adquirir no mercado, precisa de subsídio, etc. Ou seja, um número significativo, mas parece que na França é um número parecido, né? Lá, sobretudo, porque os preços subiram demais, e hoje eu, provavelmente, lá não conseguiria comprar, precisaria de subsídio. Seria um desses que não tem acesso a uma unidade de mercado. Então, esse é o primeiro dado. É uma certeza, quase, mas eu tenho um pouco de dúvida, de que o grande problema é falta de terra. Eu acho que é um tanto verdade, mas as EIs, que já existem há um bom tempo, agora foram bastante ampliadas, são reservadas para a produção de habitação social. Eu acho, inclusive, um tremendo erro. Talvez, nesse momento, não seja um erro, é uma tática, mas não seria, para mim, uma estratégia, porque tende a formar bolsões de pobreza, formar guetos, que é o que o Brasil, quando fez a habitação, mais produziu, né? Que são, talvez, coisas mais problemáticas do que a própria vulnerabilidade que procuraram suplantar. Mas as EIs, e aí eu acho que o Nelson tem um pouco de razão, são propriedades privadas que tiveram essa mudança regulatória e os proprietários demoram muito tempo para aceitar que aquele terreno já não vale tanto quanto valia. E também tem uma certa crueldade com esses proprietários, porque eles acabam perdendo valor, né? Um terreno hoje em ZEIS, você não faz mais nada, vai ficar parado por um bom tempo. E aí tem um segundo problema, quer dizer, o primeiro problema é que não é tão eficaz, o Fernando pode me corrigir, porque ele está dentro da administração, mas demora para baixar o preço. E aí é um terreno que já está reservado para habitação social, mas não está disponível porque precisa ser desapropriado e o Estado não tem dinheiro para pagar essa desapropriação. A outra coisa que eu acho que é um pouco perversa é aquilo que eu estava dizendo no começo, é que tende, de novo, a formar bolsões de pobreza, né? Eu acho que seria muito melhor que toda cidade fosse de interesse social, com uma obrigatoriedade de um mínimo de unidades dentro dos condomínios de mercado. Por essa conta que eu tenho do Plano Municipal de Habitação, seria 30%. Agora, isso é muito difícil, porque, como eu também disse, a habitação social no Brasil está ligada à criminalidade. É muito difícil alguém aceitar que, para dentro do seu condomínio, venha, eventualmente, o líder do PCC. Com certeza não virá. Na verdade, já está, só que a pessoa não sabe, né? Já mora ou aqui em Genópolis, Virasolto, mas são assuntos fundamentais para a gente começar a esclarecer. Uma das coisas que eu acho que talvez seja interessante, que se relaciona com o debate que a gente estava tendo, é que uma grande diferença que acontece na França e não acaba acontecendo no Brasil é que a habitação ela se torna um direito social, através de lutas sociais, desde o século XIX, até podemos dizer, a habitação na França, ela deixa de ter um status de direito à propriedade, propriamente dito, e ela passa a ser um direito social. Então, nesse sentido, eu tendo a não concordar muito com o que você falou, mas daí, na verdade, o que o Milton chamou a atenção na sua fala, eu acho que é a grande questão. Na verdade, isso se traduz, a gente tem que olhar em perspectiva histórica, mas se traduz como um problema de acesso fundiário à habitação, dentro das cidades, né? E acho que toda essa questão de densidade se relaciona, de densidade populacional, se relaciona com essa discussão. Oi. Opa, obrigado. Acho que essa questão fundiária que o Nelson trouxe é, de fato, o nó da questão, mas só alguns dados importantes, né? Acho que o Milton trouxe a questão do preço da terra. Nesse sentido, o que é feito é o seguinte: para a produção de unidades ou a produção imobiliária nesses territórios,
não é pago a outorga onerosa, que é aquilo lá que eu apresentei, e você tem um incentivo que você pode construir, um incentivo urbanístico, você pode construir até 4 vezes a área do terreno, né? Isso também é um diferencial. E, pelas experiências que a gente tem vivenciado dos projetos de transformação urbana, muitas vezes, eu acompanhei outro dia lá na Água Branca, fui com uma comunidade lá visitar o Subsetor A1, que é um projeto em desenvolvimento, a mulher falou, putz, você olhou o projeto e falou, depois de 3 meses eu vou ter que me mudar, porque aqui vai valorizar, etc. e tal. Então, o que tem sido feito agora, que tem uma mudança na gestão, que até o professor da FAO, que é o João Seth Whittaker, entrou, é de valorizar cada vez mais a questão da habitação como um serviço social, né, incluindo e fazendo parceria com outras secretarias, e um programa central que está sendo feito, que é o de locação social. Isso é uma política que está em desenvolvimento, é uma parceria com a SP Negócios para formatar um projeto de gestão dessa política, e, em contrapartida, para conseguir recursos para a terra, aquilo que eu mostrei lá do Fundurb dos 30%, e todos os projetos urbanos, sobretudo na orla ferroviária e fluvial, que são as operações urbanas, foi colocado uma régua que, no mínimo, 30% disso é para habitação de interesse social. E se a gente for ver a perspectiva, que tem o Arco Tamanduateí, o Arco Tietê e as outras operações previstas, é uma coisa na ordem de 15 bilhões de reais, né, para os próximos 15, 20 anos. Se a gente pegar 30% disso, né, enfim, é um volume considerável. Isso tudo no Plano Municipal de Habitação está discriminado das formas de atacar e financiar essa política, mas acho que esse debate é fundamental, inclusive, só terminando, trazer para os projetos habitacionais, que tinha uma questão, né, de fazer nas áreas mais frágeis e mais distantes do centro da cidade, e outra de não incluir programas produtivos, né? Não, tinha uma dificuldade, sobretudo no Minha Casa Minha Vida, de você poder incluir atividades no térreo, com comércio, serviços, equipamentos públicos. Isso está num processo de reversão, que acho que é uma questão super importante. Desculpa, eu queria só explicar um pouco mais isso daí que ele tinha acabado de falar, porque eu acho que também a gente tem que tomar cuidado para não ficar num linguajar muito técnico. Os EIs, vocês sabem o que é, né? Que as zonas especiais de interesse social são, eu vou usar um palavrão horrível aqui, porque é quase pejorativo, mas não no sentido pejorativo, são bolsões determinados para zonas que, teoricamente, serviriam para habitação social ou para outros tipos de habitação de baixo custo, né? O Fernando pode explicar até melhor, mas acho que não vale a pena entrar nesse detalhe. E toda essa questão da locação é o aluguel social. O proprietário dessa habitação é o Estado, geralmente, ou uma imobiliária pública com uma pequena participação privada, que é o modelo francês, adota isso. Quem é proprietário não é a pessoa que está vivendo naquele lugar. Ele está só alugando, pagando uma taxa para o Estado. E, na verdade, o sistema francês é muito regulado. Se essa pessoa enriquece, ela deixa de ter esse direito social. Ela tem que ou ir para uma habitação privada ou para uma outra categoria de habitação. Aqui no Brasil, isso chega a ser quase proibido pela lei. É um absurdo isso, mas a lei não permite, ela apenas incentiva para casos especiais, como idosos, enfim, alguns outros casos. Mas, de forma geral, a lei não incentiva isso. O que acontece é quase que um processo de você ganhar na loteria. Você se inscreve na Secretaria de Habitação, nos órgãos responsáveis, e você ganha aquela habitação. No caso do Milton foi um pouco diferente na Vila Edith, né, porque já tinha uma população morando lá, mas basicamente, geralmente é isso, Coab, etc. Então a pessoa ganha, ela ganhou na loteria. O que acontece? Se aquele lugar valoriza, a pessoa tem um imóvel que é incompatível com os ganhos dela. Então, assim, ela tem um imóvel que vale 300 mil reais, mas ela ganha R$1.000 por mês. É uma disparidade muito grande entre o bem que ela tem e quanto ela ganha. O que acontece, que não é permitido pela lei, mas é praticado no Brasil, sempre foi, é o que a gente chama de contrato de gaveta. É proibido vender esse imóvel que a pessoa ganhou na loteria, ganhou nessa loteria. Só que ela faz um contrato que fica numa gaveta, e ela repassa pelo valor de mercado, por 300 mil reais, aquele valor.
O que acontece é que pode vir a ter anistias, ou inclusive usos capiões. A pessoa que comprou pode adquirir a posse a longo prazo. Tem uma desvalorização, não é exatamente o preço do mercado, mas esse é uma prática muito recorrente. Então, a questão da diferença entre habitação social e a locação social e a propriedade a partir de um projeto de habitação social é a diferença entre habitação como um direito social e a habitação como um direito à propriedade privada. Então, acho que é um dos consensos que eu acho que a gente precisava evoluir muito em relação a isso. E, inclusive, eu acho que pode haver um certo diálogo com o mercado em relação a isso, como existe no caso francês, né? Porque o mercado ele é quase submisso às políticas públicas, mas ele participa na construção e na incorporação também desses prédios. Atenção, empresários de plantão, o Bolsa Aluguel é um dispêndio municipal de 100 milhões por ano. Ou seja, tem aí um mercado de 100 milhões por ano. Isso é uma outra coisa, acho que eu vou explicar também. Isso não Tá. Eu estou só tentando traduzir algumas questões que a gente estava discutindo aqui, que estava entrando num linguajar meio técnico. Oi? Então, só para contrabalançar esse linguajar técnico, uma coisa que eu notei que perpassa todas as apresentações, por mais dispares que elas tenham sido, é a noção que o Milton trazia no início do público como valor. Um valor que não está suficientemente embrenhado na sociedade brasileira e que, com certeza, não se vai embrenhar somente através de uma atuação no território, no espaço, uma atuação física, mas também uma atuação, também, como tu tinhas dito, numa infraestrutura das mentalidades. E me parece que um pouco todos têm feito essa tentativa através das formas mais dispares possíveis, seja a Bel por meio da literatura e de um trabalho à microescala, o Nelson com uma certa interdisciplinaridade na atuação sobre o território, não é? O Túlio trazia também essa ferramenta de participação e partilha de dados com a população, que também cria uma certa autoimagem daquilo do que a sociedade está a passar naquele momento. E o Milton com essa questão da habitação social e eu imagino também um possível trabalho mais próximo com as comunidades para que o projeto não seja só uma imposição e seja um processo contínuo também que evolua após a ocupação dos edifícios. Para mim, interessaria-me ouvir um pouco mais de como vocês enxergam dentro dos vossos âmbitos profissionais formas de atuação ativa nessa infraestrutura das mentalidades. E me interessaria também ouvir como é, especificamente o Milton, que trouxe essa noção, como é que o arquiteto, enquanto um agente holístico, que também é uma charneira entre vários outros agentes, vários atores, e o Nelson também trabalha como um ponto de interseção entre vários atores, como é que eles podem também articular uma estratégia mais ampla de uma atuação mais direta nesse campo da infraestrutura da mentalidade. Vou pedir para ser rápido, posso fazer uma pergunta e daí a gente... Tá, vamos fazer mais uma pergunta e daí a gente abre para considerações finais e essa resposta, porque também a gente precisa encerrar em 10, 15 minutos, né? Alguém quer falar, mas não... desculpa. Não sei se não vai atrapalhar um pouco, né? Que eu acho que o Bruno fez uma questão tão bonita. Mas o que eu queria colocar, do ponto de vista da discussão macro da estratégia, né, é o quanto a gente aposta na ideia de pacto, de uma sociedade que não constrói esse pacto, e o quanto a gente aposta no embate, né? Porque eu acabei de ouvir ontem num jornal, tipo o jornal do governo, o atual presidente do governo de exceção dizer o seguinte para os construtores: nós não vamos regular ganho de capital. Vocês façam o que vocês bem entenderem nas cidades, nas construções e tal, mas também não vamos cobrir quem quebrar, não é? Ou seja, arranjem-se, não é? Então, neste momento em que, de fato, a gente está acirrando a produção do território, não tem como a gente não pensar no Lefebvre. A nossa participação não é na briga pela creche, é na briga por como a gente faz cidade,
desde o princípio, né? Desde as questões mais estruturais. Então, não sei se podia fazer um gancho com a tua pergunta das mentalidades, se a gente aposta, continua apostando no pacto, ou se a gente aposta no embate. E aí os mecanismos, as estruturas são outras. Você quer falar, Bel? Acho que é interessante também ouvir. Acho, falar rapidamente, né? Acho que no espaço micro, né, o que a gente mais tem experimentado é essa construção dos pactos locais, né? Trazer as pessoas para pensar o território. Me veio aqui a imagem de uma região em que se começou a discutir a questão de creche, por exemplo. A gente sabe qual é o déficit de creches que se tem. E nessa mesma região foi feita uma pesquisa que apontava o número de situações de violência acometendo crianças pequenas, de até 3 anos, e violência causada pelas suas mães. E aí a gente começou a olhar para esses dados e falar, o que a gente faz com isso? Né? A gente vai fazer o quê? Vai para a imprensa falar, as mães são violentas, batem nas crianças pequenas, e as crianças apanham porque não tem creche? Então, assim, para que serve isso? E nós instauramos um diálogo dentro daquela comunidade para entender por que essas crianças apanham, por que essas mulheres batem e qual seria a alternativa física dentro daquele lugar. E depois de 2 anos, que os processos são lentos, esse grupo decidiu construir uma casa do brincar juntos. Então, uma pessoa que tinha uma casa que estava alugada, essa comunidade decidiu alugar essa casa coletivamente, o aluguel é R$ 350, eles se dividiram, eles pagam o aluguel da casa, os jovens grafiteiros foram lá, pintaram essa casa, e hoje tem um grupo de 4 mulheres mobilizadoras que ficam lá ensinando a brincar com essas crianças. Então, às vezes as soluções são domésticas e pequenas, mas é isso, como é que a gente olha para esse problema que está aqui? E será que isso pode servir como uma alternativa para se pensar o lugar das crianças dentro dessa cidade? Né? A gente teve aí um vídeo que tem feito o maior sucesso, O Começo da Vida, que vai virar aí um vídeo para pensar a política do Unicef também. Então, será que a gente não tem que pensar aí algumas alternativas se a gente não consegue resolver nem os problemas ali dentro do nosso pedaço, do nosso território, como é que a gente pensa a cidade? Então, acho que a gente precisaria um pouco olhar, né, para essas soluções pequenas que têm acontecido. Tem acontecido muita coisa muito bacana. Eu falo, se eu não lesse jornal e não participasse desses momentos, eu acharia que o mundo é maravilhoso, porque eu tenho encontrado muita coisa bacana mesmo, de soluções que se tem encontrado dentro do micro. Agora é esse desafio, como é que a gente leva isso para discutir dentro da cidade, né? Dificilmente a gente teria soluções. A questão da creche é um dos assuntos que a gente não conseguiria resolver para a cidade inteira com um modelo, mas a gente precisa olhar quais são as soluções que estão acontecendo nesses espaços. Bom, primeiro, obrigado pela leitura que você fez, tendo em vista que eu acho que a questão da interdisciplinaridade é uma questão muito importante nas estratégias de trabalho que os criadores hoje em dia têm que enfrentar. Articular arte, investigação tecnológica, urbanismo e arquitetura é um desafio interessante no sentido de buscar sinergias criativas que essas diferentes abordagens podem trazer. Mas, ao mesmo tempo, elas implicam, e é isso que é interessante, tirar esses criadores da zona de conforto em que normalmente eles atuam e fazer com que eles repensem as suas próprias estratégias e procedimentos criativos. No que se refere à arte, nós estamos numa galeria, no que se refere à arte, o primeiro simpósio que a gente fez sobre essa área, convidamos artistas muito experientes para falar de questão de arte em espaço público. O tom geral, vocês podem ver na internet, no site do Zé Livortes, o tom geral de todos os depoimentos é o sentimento que eles, artistas, têm da crescente hostilidade que eles enfrentam no espaço urbano.
as obras são sistematicamente destruídas. E, portanto, a dificuldade deles se relacionarem com essas novas configurações sociais e essas situações críticas que a cidade tem. Ou seja, o próprio artista está claramente consciente de que ele tem que, enquanto artista que age fora dos espaços protegidos, ele tem que criar estratégias outras de se inserir num espaço conflituoso e muito ruidoso que é a cidade brasileira contemporânea. Então, eu acho isso interessante, eu acho que isso vale para todo mundo que atua no espaço urbano. E um pouco a questão do espaço do conflito, do consenso, que eu acho que também é um dilema interessante a gente pensar. O Brasil não vai construir, na minha opinião, o Brasil não vai construir uma cultura do consenso como os holandeses têm. Isso aí nem pensar. Isso já é um pecado capital do escravagismo, da nossa colonização. É profundamente enraizada a hostilidade, e que só faz aflorar em determinados momentos críticos, né? Quer dizer, agora, o que eu acho que a gente tem que criar é mecanismos mais adequados de lidar com as diferenças e com os conflitos. Nós não temos instrumentos adequados na cidade de lidar com os conflitos. Então, eles explodem. Acho que é isso que é uma questão chave na gestão pública. Eu achei muito bem colocada a pergunta. Alô? Alô? Opa. Eu acho que, em grande medida, essa questão da infraestrutura das mentalidades, ela pressupõe uma nova forma de pensar e fazer, né, e pactuar esses projetos coletivos em diferentes escalas, né, sobre a cidade. E talvez só uma experiência bem interessante, quando a gente chegou na secretaria, não tinha rede de computador direito, não tinha assessoria de imprensa, eram 2 pessoas que, enfim, não tinham nenhuma atividade mais complexa, não tinha ferramentas de participação, não tinha nenhuma assessoria específica. Então, teve um processo muito rápido lá de construir uma assessoria de participação popular e comunicação, uma assessoria de pesquisa aplicada e fomento, trazer programadores, trazer designers, fazer parcerias com a SPCine, pensar a questão do desenvolvimento urbano e o audiovisual expandido, né, pensar formas de comunicar para que a gente pudesse, e formas de construir coletivamente esse processo. Reinauguramos o Conselho Municipal de Política Urbana, que estava esvaziado. Então, acho que essa questão da infraestrutura da mentalidade pressupõe um projeto coletivo, um projeto que acho que, em grande medida, e envolve uma pactuação, né? A gente pegar o caso do Uber, né? A questão que teve um processo de pactuação, mas teve um processo grande de enfrentamento, né? E acho que isso é, enfim, dialético, né? Vendo de perto. Vou dar um exemplo para terminar, bastante interessante. A gestão Serra Kassab tentou fazer a revisão do plano diretor e não conseguiu, porque teve uma judicialização do processo. Mais de 200 entidades peticionaram um pedido para bloquear o processo que já estava na Câmara. Isso foi judicializado e não foi para frente. Quando da revisão em 2013, né, teve um processo judicial também, né, que foi empreendido pelo movimento Defenda São Paulo, que é um movimento que congrega organizações de bairro, sobretudo aqui do Pacaembu e Alto de Pinheiros e tudo mais. Eles entraram com uma ação judicial. Essa ação judicial, a gente chamou uma reunião do Conselho e falou, olha, a ação judicial falava que o próprio Conselho não pactuou as questões relacionadas ao plano diretor. A gente chamou o Conselho e falou, olha, pessoal, e aí, a gente pactuou ou não pactuou esse processo? E foi impressionante. O mercado imobiliário, os movimentos de moradia aqui, quase nunca tem uma afinidade, né, nas ações, nas questões, se posicionaram contra o Defenda São Paulo, falaram, não, teve um processo, etc., etc., e tal, fez uma resolução e enviou para o Tribunal de Justiça falando, olha, o próprio Conselho entende que o Conselho fez aquilo que
vocês estão falando que não foi feito. Então, acho que então, daquela fala anterior, dos rearranjos dos processos políticos relacionados ao espaço urbano e à cidade, eu acho que a gente está nesse momento. Então, é a construção de um pacto a partir de pautas específicas que se rearranjam e não tem como fugir do enfrentamento também. Bom, Bruno, a sua pergunta, eu acho que é difícil. Quer dizer, a pergunta é fácil, o difícil é saber se tem uma resposta, ou encontrar essa resposta. Evidentemente que eu acho que formadores de opinião têm um papel aí, não só arquitetos, né? E aí eu acho que a gente tem uma vantagem que a cidade, falando da perspectiva dos problemas urbanos, que é a nossa perspectiva, quando a gente fala de uma exposição que é Cartas ao Prefeito, é curada por 2 arquitetos, né? E aí a cidade virou uma pauta. Isso eu acho uma novidade, de certo modo, porque há 10 anos atrás a Arte Cidade era uma das poucas iniciativas fora do mundo da arquitetura e do urbanismo que tematizavam a cidade. Hoje, tem muita gente dizendo, inclusive, que a cidade é um assunto sério demais para ser deixada na mão dos arquitetos. O que eu acho relativamente correto, porque a cidade é um assunto grande demais para ser deixado apenas com os arquitetos, né? Então, acho que cabe aí a escuta de muita gente, né, de arquitetos, urbanistas, geógrafos, sociólogos, assistentes sociais, políticos, etc., etc., e estão falando. Eu até poderia dizer, eu acho que a gente pode contribuir dando aulas, etc., uma série de coisas que, de um jeito ou de outro, a gente acaba fazendo. Acho que eventos assim são fundamentais, mas eu acho que esse é um processo que está caminhando. Talvez a gente deva concentrar esforços na organização da conversa. Acho que o que o Nelson falou é quase uma correção, talvez, daquilo que eu vinha dizendo. E eu acho, ainda, que é importante criar projetos comuns. O que eu estou chamando de consenso aqui não é um pacto. Eu quero aquilo, você quer isso, vamos uma solução de compromisso, vamos fazer uma terceira coisa. O que eu estou chamando aqui de consenso é o que o Silvio Savaia chamava de consciente coletivo, aquilo que todo mundo sabe que precisa, e o que eu acho que a gente pode chamar de projeto comum ou de grande plano urbano, plano diretor, não apenas para a cidade, mas para a vida. E eu acho que isso é estratégico, porque talvez essa minha posição seja de profundo ceticismo, porque eu acho que na pactuação, aqui no Brasil, por muito tempo ainda, o coletivo vai perder. E aí, evidentemente, do ponto de vista da lógica, o coletivo deve prevalecer. Mas eu acho que, por muito tempo, ou por algum tempo, eu tenho esse medo. E por isso que eu tendo a apostar em alguns projetos comuns, algumas coisas que todos querem, como uma forma de dar passos mais largos. Por exemplo, eu botei aquela imagem de Copacabana, porque eu acho divertido dizer que a praia é o lugar mais democrático, porque, de fato, é. Ninguém abre mão de frequentar, porque é muito bom. E, no fundo, eu acho até que não é tão bom por causa do mar, mas por causa das pessoas. O que é uma grande vantagem, porque São Paulo, por exemplo, que não tem uma gota de oceano, tem um mar de gente. Então, eu acho que se a gente souber fazer bem feito uma cidade, não precisa do Oceano Atlântico. Mas democrático porque, inclusive, lá todo mundo parece o mesmo, né? Essa é uma piada também, todo mundo de calção Nike, alguns comprados no Shopping Cidade Jardim, outros na 25 de março. Mas está todo mundo igual. E isso eu acho uma maravilha, porque até tem conflito, não estou dizendo que não tem conflito, mas as pessoas topam a fricção, né, o conflito, em vez de fugir dele. E a gente, quando fez algumas propostas de habitação social, propôs que as faixas mais vulneráveis, né, o pessoal com menor renda, portanto, os condomínios mais precários, mais problemáticos, eu acho que a locação social é uma saída muito melhor, talvez, ficassem ao lado das estações do metrô, porque se tem praia em São Paulo, hoje é a estação do metrô. Ninguém abre mão de ter acesso à estação do metrô, de estar perto, e tenho certeza que a cidade não deixaria um condomínio de habitação social virar um problema tão grande a ponto de inviabilizar aquela área, porque lá tem uma estação de metrô. Então, acho que o metrô é outro projeto comum. O que eu acho que é difícil é dizer para o resto da turma que a habitação social é um problema de todo mundo e trará valor, trará ganhos para todo mundo. Então, é um pouco nisso que eu estou apostando, né, que a gente tem que conseguir encontrar um discurso que convença ou que esclareça
que há mais coisas a serem feitas, é possível fazer mais do que estamos fazendo. Bom, fazer um encerramento aqui. Acho que a sua questão talvez seja bastante bonita, inclusive, para pensar esse encerramento. Talvez seja muito sintomático que a gente tenha um duplo esvaziamento, o esvaziamento dos espaços de conflito e dos espaços de consenso também. E daí, quando eu falo em consenso, e acho que o meu também é um consenso dentro de um pensamento crítico, talvez podemos pensar assim, e que se transbordaria para outras esferas depois. E eu acho que é um grande desafio essa mesa, talvez das mesas programadas aqui seja mais desafiadora, porque a gente costuma bater muita cabeça quando a gente chega, quando a gente precisa levar a atuação, as diferentes atuações, para uma atuação coletiva. E talvez isso seja propriamente a estratégia, né? Trazendo a questão da guerra de volta, é uma atuação coletiva na guerra, né? E a questão militar, talvez, né? Então, queria agradecer a presença de todos. Obrigado, pessoal da exposição, da curadoria, e a presença dos 4 aqui. Espero que vocês tenham gostado.